Boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? Boa tarde, bom dia, boa noite. Galera, voltamos à história, né? Hoje vamos dar continuidade a alguns assuntos, alguns temas muito relevantes na história da humanidade e, por consequência, né, saber mais sobre a história do continente europeu, né? O continente europeu é um continente muito fragmentado, né? Vocês já devem ter visto algum filme ou provavelmente já devem ter olhado no mapa e visto que são territórios muito pequenos, países muito fragmentados, né? E parte decorrente justamente da invasão dos povos bárbaros que vão adentrar a Europa a partir da queda de Roma, né, no século V. Vocês já devem ter visto também que facilmente você percorre o continente europeu, ou pelo menos vários países do continente europeu, de trem, né? Tanto é que montaram um grande bloco econômico, né? Onde vigora uma moeda única e, por consequência, também eles têm uma mesma cidadania, ou seja, podem passar a proximidade entre os países ali por trem, fica fácil você percorrer, né, várias localidades. Então, tudo isso é fruto, é consequência de todo o processo de fragmentação do território europeu a partir das invasões bárbaras. Tá? Então, hoje, o foco da nossa aula é quem são esses povos bárbaros, né? De que forma eles adentraram o Império Romano, qual a consequência disso para a história, né? E principalmente desmantelando ali toda a hegemonia da cidade de Roma e, por consequência, do Império, que já estava bem decadente, né? Então, essas invasões vão acontecer a partir do século III, né? Nós já vimos algumas características aí da crise que abala Roma a partir do século III, né? A questão do escravismo, as revoltas que vão acontecer dentro do território, né? Toda a fragilidade já do Império, que sucessivas trocas de trono e Roma sempre em convulsão social ali, né? A perda de prestígio desses imperadores, cada vez mais não vão ter respaldo da população, eles não vão ficar nem muito tempo no poder, afinal de contas, imperadores eram trocados com uma frequência muito grande, ou eram assassinados, ou eram vítimas aí de insanidades, né, que acabavam sendo substituídos ao longo da história. Os graves problemas econômicos decorrentes aí do escravismo, né, as grandes dificuldades de se administrar, principalmente as fronteiras, já que a diminuição das receitas romanas, a diminuição das áreas de conquista, a diminuição de todo o recurso que entrava em Roma, vai fazer com que Roma não tinha tanto assim formas de financiar essa defesa, que a maioria era feita por soldados mercenários, né? Então, vários grupos começam a adentrar as fronteiras do Império Romano, né? E aí, quem são esses bárbaros, né? Os romanos vão chamar de bárbaro todo aquele que não participava, que não vivia, que não tinha como tradição os seus costumes. Né? Alguns historiadores vão dizer que esse processo é chamado de processo de romanização. O que seria isso? A adesão da língua, da religiosidade, dos costumes romanos. Então, os povos que ainda não partilhavam desses elementos comuns eram tidos como bárbaros, né? Principalmente por não dominarem o latim, né? Que era a língua predominante em Roma nesse período. Então, esses povos vão viver em áreas de fronteira com o Império Romano, né? Principalmente na região nórdica, ali na região da Germânia, que hoje corresponde ao território da Alemanha, né? E aí vão acabar sendo atraídos para o Império Romano, num primeiro momento para resguardar essas próprias fronteiras, compondo aí exércitos mercenários, e num segundo momento atraídos aí também pela própria fragilidade dessas fronteiras, tentando saquear e aproveitar do cenário não muito favorável para a Roma, né? Então, de vida também é um pouco diferente daquilo apresentado em Roma, tá? Então vão viver aí da criação de gado e da agricultura, né? Não tinham um comércio assim tão rico, tão aperfeiçoado, né? Conheciam a metalurgia, então já confeccionavam ali armas a partir do ferro, né? E ainda não tinham uma experiência de vida urbana, viviam em núcleos, né? Ainda aldeias ainda bem primitivas, bem rústicas, né, que não tinham ainda chegado nesse ponto, esse grau civilizatório que a população europeia já estava ingressado, né?
E aí, aos olhos dos romanos, né, quais eram os principais defeitos aí dos bárbaros? Né? O costume primeiro aí de passar o cabelo, né, o óleo, né, de algum animal aí no cabelo para besuntar mesmo, né? O hábito de não tomar banho não era muito comum, até porque muitos vinham da região norte da Europa ali, região muito fria. Então, você imagina nessa época aí, século IV, século V, né? Cheiravam muito aquilo que eles comiam com frequência e fazia parte dos seus temperos, como alho e cebola, né? E usavam ainda roupas com aparências muito rudimentares, muito rústicas, né? Como pele de animais, né? E outros elementos mais rústicos aí que não eram tão aprimorados como aqueles já utilizados em Roma, né? E aí vários povos bárbaros ingressaram com a decadência do Império Romano, tá? Aí tem uma relação de alguns deles, alguns vão ganhar uma projeção maior, outros nem tantos, né? Então tá ali, visigodos, francos, burgúndios, lombardos, eslavos, bretões e saxões que vão formar a Inglaterra, ostrogodos, os vândalos recebem esse nome, né? E hoje, até hoje, quando a gente fala que fizeram um ato de barbárie, fizeram um ato contra a ordem pública, a gente fala que se praticou vandalismo. Vem justamente da palavra vândalo, que esses povos eram extremamente violentos e causavam ordem por onde passavam. Tá? Então, a palavra vandalismo é originária desses povos bárbaros aí que adentraram Roma nesse período. Tá? Como os suevos, os angos, os hunos também, que eram muito temidos, tá? Com seu principal líder lá, o Ática, né? um dos principais líderes hunos ali. Né? Então, gostavam muito de cavalo, excelentes criadores de cavalo e excelentes guerreiros, né? Voltado aí muito para a questão militar, para a questão bélica mesmo. Então, as invasões bárbaras, né? A partir do século IV, vão aproveitar aí toda a debilidade, toda a fragilidade do Império Romano, né? Vão, por meio de uma pressão dos hunos, que vão pressionar outros povos bárbaros também, eles vão acabar sendo empurrados para dentro do Império Romano, né? E vão acabar invadindo, transpondo as fronteiras do Império Romano e começar os saques ali nas cidades, começando a impor por meio da força, né, a sua hegemonia naquelas localidades. Né? Então, os hunos, como eu falei para você, o Átila, né, eram um dos povos mais temidos, tá? Que inclusive vão exercer uma influência sobre outros povos bárbaros também, que muitas vezes vão ocupar outras regiões, fugindo justamente, né, da fúria desses povos bárbaros. E aí, pessoal, a respeito da entrada, né, dos germanos, dos povos do norte, dos séculos 3 e 4, né, eles vão entrar ali de forma pacífica, né, principalmente ali ajudando a pacificar, ajudando a organizar a região das fronteiras de Roma. Né? Então vão ser exércitos mercenários, ou seja, exércitos que eram pagos, não eram necessariamente romanos, mas eram pagos, né, recebiam soldo, salário, para poder fazer esse papel de resguardar as fronteiras do Império Romano. Tá? Um filme muito legal que fala sobre já um pouco da decadência do Império Romano, tá? É o Rei Arthur, tá? Mas não é o último Rei Arthur que saiu. Saiu, se eu não me engano, em 2019. É um pouco anterior, tá? O ator principal do filme é o Clive Owen. Muito bom o filme. Mostra a história do Rei Arthur, né? Os Cavaleiros da Távola Redonda, no contexto ali de defesa do Império Romano, já nessa parte de mais fragilidade em combate aos povos bárbaros. Então vale a pena aí uma boa que envolve história, mas envolve ação, envolve romance, envolve todo um enredo muito bem desenhado. Então eu deixo a dica aí para vocês, tá? Já a partir do século V, essas invasões já vão ter um caráter mais violento e cruel. Já vai ser um caráter mais de dominação mesmo, né? Principalmente ali desse êxodo desses povos bárbaros fugindo ali dos hunos, perdão, que os pressionaram a migrar para a região do Império Romano. E aí, pessoal, quais as características, né, desses povos germânicos, né, desses povos bárbaros vindos ali do norte? Então, o predomínio da vida rural, como nós falamos anteriormente, a assembleia de guerreiros que organizava toda a vida ali, né, uma instabilidade política muito grande, porque eram clãs, né, eram grupos, eram aldeias, e aí tinham os seus chefes, os seus patriarcas, e isso poderia ocorrer uma troca bastante intensa, de acordo com interesses locais.
Foram reinos que não tiveram longa duração, não conseguiram se organizar para tornar reinos assim muito longevos. Nós vamos ver aí que vão ser raras exceções dos reinos bárbaros que vão sobressair, né? Então, num primeiro momento, a propriedade da terra é coletiva, depois ela passa a ser privada, né? É uma economia muito voltada para a agricultura, né? Criação de animais e tudo mais, né? Uma constante fome, né? Porque não tinham ali uma organização para isso, um alto índice de mortalidade, então muitos não chegavam à vida adulta, né? Praticavam uma forma de troca de favores, pessoal, uma relação de fidelidade e companheirismo baseada na doação de propriedades, né, chamada de comitatus, né? Comitatus é justamente é o que vai dar base depois para a implementação do feudalismo, aonde vai haver uma troca de proteção em troca de trabalho, né? Então muito baseado aí em já costumes que ocorriam dentre os povos bárbaros, tá? Então famílias patriarcais, ou seja, o homem no centro, as mulheres não tinham uma voz tão ativa assim, e eram politeístas. Para a gente falar em religião dos povos bárbaros, a gente pode olhar um pouco lá para o norte da Europa, né, a região da Escandinávia lá, como, por exemplo, o culto a Odin, né, ao Thor, a todo esse aí, o panteão dos heróis da Marvel, mas que foram adorados durante muito tempo, né, como o Thor, o Odin, o próprio Loki, né, que é o deus do caos e tudo mais, permearam durante muito tempo o imaginário e a crença dos povos escandinavos, dos povos do norte da Europa. Pessoal, o Odoacro, né, vai liderar para provocar a queda do Rômulo Augusto, né? Rômulo Augusto, que é o último imperador romano, né? Ele que de fato vai entregar para o Zenão, né, imperador do Oriente, aí vai declarar a Itália em 476, que é quando de fato ocorre a queda do Império Romano do Ocidente, a queda de Roma, né? Então é justamente aí que marca o início do que nós vamos denominar de Idade Média, né, que começa no século V e é um período de praticamente 1003, né, quando justamente é um outro marco, né, que é a queda de Constantinopla, a queda do Império Romano do Oriente, que marca o fim da Idade Média. Tá? Esses reinos bárbaros, por exemplo, os visigodos, vão fazer vários acordos com a igreja na época, né, vão se converter ao cristianismo, justamente para ter apoio da maior instituição e fortalecer ainda mais, né, legitimar os seus governos aí dentro da Europa. Né? Tanto é que vão adotar as leis romanas, vão assumir, né, os usos e costumes ali de toda a região e, por consequência, né, vão estabelecer o catolicismo como religião oficial. Tá? Inclusive, nesse processo de aproximação da Igreja Católica com os povos bárbaros, é que vai haver uma assimilação, né, de algumas datas que até então os bárbaros, né, usavam como datas de referência à sua religião, como, por exemplo, a atividade que acontecia em dezembro, marcando ali os solstícios que aconteciam, e geralmente era uma festa do Deus Sol, né? E essa festa do Deus Sol ela acaba sendo incorporada ao calendário cristão e no lugar, ao invés de cultuar o Deus Sol, o Deus pagão dos bárbaros, vai se cultuar, né, o Jesus, que é a luz que vai iluminar o mundo. Então não é por acaso, 5 de dezembro, né, tendo uma data de convenção pela Igreja Católica, onde se instaurou o nascimento do Cristo. Tá? Então, muito provavelmente, Jesus não nasceu nessa data e muito menos nesse período. Tá? Então, é uma data que convencionou-se pela Igreja Católica para que, pouco a pouco, fossem sendo substituídos esses deuses pagãos, em troca, no lugar, erguendo igrejas, capelas, com o Cristo que seria essa luz, esse sol que iria iluminar a humanidade a partir daí. Tá? Dentre esses povos bárbaros, como nós falamos, né, não vão ter ali longa duração os seus reinados, até por crises econômicas, por não terem uma certa organização, e o que vai se organizar melhor aí são os povos francos, né? Então o reino franco é o que vai se organizar por um período maior, principalmente por causa da presença do Clovis, né? E aí nós vamos ver, a partir das nossas próximas aulas, né, como vai se desenrolar o governo
dos reinos francos, né, e como vai se desenrolar toda essa administração, desde a dinastia Merovingia, passando pela dinastia Carolíngia, né, desaguando lá na dinastia Capetingia, que finaliza o período que os francos reinaram. Para vocês no fórum, para a gente tirar as dúvidas, estarei à disposição de vocês. Até lá, um abraço.